Desde o primeiro século até o século em que estamos atualmente, o grande problema é que a igreja nunca poderia ser enganada. E o Senhor Jesus teve cuidado em falar a respeito disso, quando ele diz claramente: vede que ninguém vos engane. Então, ele estava, ele estava falando isso para que a igreja nunca pudesse ser enganada por ninguém. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque o engano às vezes é sutil, ele é imperceptível, ele vem cheio de mentiras, sofismas e raciocínios falazes para que o engano possa ser aplicado na pessoa sem ela perceber. E quando esse engano se instala na pessoa, ela acha que tudo contrário a esse engano é mentira. Então, às vezes as pessoas chegam ao ponto de se recusarem a dar ouvidos à verdade porque o engano já fez o efeito para que isso acontecesse. Então, é preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes o engano, ele engana mesmo. Esse era o receio que o Senhor Jesus tinha para com a sua igreja, para não deixar a sua igreja ser enganada por ninguém em tempo algum. Então, hoje, no século XXI, é preciso tomar cuidado com isso, porque às vezes nós estamos sendo enganados. E isso é muito grave, porque até as escrituras podem ser usadas para enganar a você e a mim. Como? Usando textos fora do contexto, deturpando as escrituras, ultrapassando o que está escrito, ultrapassando a doutrina de Cristo e fazendo muitas outras coisas erradas, como, por exemplo, continuar lendo Moisés. Porque quem continua lendo Moisés hoje está com um véu no seu rosto. Assim você não consegue ver. E assim fica, como é que eu posso dizer? Fica sendo alguém que está envolvido e enredado pelo engano. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso. Porque hoje, infelizmente, está assim. Mas isso não começou no século em que estamos agora. Já começou lá no primeiro século, como eu já disse. E eu vou ler um texto aqui que expressa essa verdade. Vamos ler aqui na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Olha o que está escrito aqui, ó. Paulo falando para a igreja de Corinto, através dessa segunda epístola aqui, ele disse assim, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então, a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Todo engano é feito com astúcia. Pode ser da sua parte ou de minha parte, ou da parte de pastores, bispos ou apóstolos, enfim. Todo engano é feito com astúcia, principalmente o engano que parte do próprio Satanás. É feito com astúcia. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Olha, ele diz aqui, ó: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Então, é com astúcia que se engana a mente da pessoa. E isso é ruim demais. O prejuízo espiritual disso é gravíssimo. É terrível demais. Então ele diz aqui, ó: assim, bem, deixa eu ver aqui. Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. O engano corrompe a mente, perverte a fé, afasta as pessoas da fé, desvia elas da verdade. E
E tem várias outras mais consequências que podem partir do engano feito com astúcia pela antiga serpente. Então, é preciso tomar cuidado com isso hoje. Você tem que entender isso hoje. Eu tenho que entender isso também. Para que o engano não possa corromper a nossa mente. Porque se o engano corromper a nossa mente, aí o que vai acontecer? Ó? Vai acontecer o restante aqui do versículo. Ó. Assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quando o engano acontece, a pessoa se afasta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. É aí que começam as complicações. Porque se ela se afasta da simplicidade, ela começa a se complicar por várias e várias coisas. E isso é o início da ruína, porque ela também se aparta da pureza devidas a Cristo. Então, ela deixa a pureza e começa a se envolver com impurezas. E isso na igreja é ruim demais, é terrível. Essas impurezas vão fazendo com que a igreja possa se tornar uma igreja pecaminosa, cheia de coisas erradas. E isso é o que cauteriza a consciência, muitas das vezes. Então, é perigoso demais. O diabo sabe que isso pode acontecer. Então, ele mesmo tenta enganar as pessoas. Ele usa todos os meios necessários para fazer isso. E, infelizmente, hoje, muitos estão sendo levados pelo engano, pelo erro. Estão sendo induzidos a esse erro, de várias formas. Então, Satanás, ele cria uma artimanha bem engenhosamente inventada, com intuito claro, com objetivo claro de enganar. Porque é isso que ele quer fazer com a igreja. Sem dúvida alguma. Ele é o seu pior inimigo e meu inimigo também. Ele é nosso adversário. E ele está disposto a tudo para enganar a igreja. Sem dúvida alguma. Então, é preciso agora abrir os olhos, enxergar, ver claramente. Porque o engano pode estar acontecendo em sua vida. Então é preciso tomar cuidado com isso. É preciso ver se o engano já não te enganou, digamos assim. E assim você se apartou da simplicidade e pureza devida a Jesus Cristo há muito tempo. E nem percebeu ainda, nem se deu conta. Então, o efeito do engano causa isso. Deixa a pessoa cega. Ela não consegue ouvir mais. Fica surda. Não consegue falar mais contra o engano. Então, isso paralisa a igreja, de certa forma. E é preciso entender isso hoje, porque a igreja pode estar passando por isso e nem percebeu ainda, nem se deu conta. Que o engano fez efeito na igreja a esse ponto. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque aquele que é enganado, ele começa a seguir esse engano, achando que é verdade. Himeneu e Fileto disseram que a ressurreição já tinha se realizado e perverteram a fé de alguns que acreditaram nesse engano, nessa mentira. Então, tome cuidado com isso. Porque a igreja não pode se deixar enganar por ninguém em tempo algum. O Senhor Jesus foi bem claro a respeito disso. Então agora é hora de começar a verificar se existe um engano. Para que você agora tome a atitude de se purificar desse engano. Fugir, escapar, sair fora. É preciso cortar o mal do engano pela raiz de forma definitiva, para que ele nunca mais possa fazer com que a igreja tenha a sua mente corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, é isso que devemos entender. Porque só poderemos chegar no final aprovados se não estivermos envolvidos ou enredados por engano algum.
Esse tem que ser o objetivo. Ou seja, o nosso objetivo é não deixar que isso continue acontecendo. Então, eu espero que a igreja agora entenda isso. Porque com certeza, por aí, nessas denominações, ou seja, dentro desses templos de construção humanas, existem muitos enganos. E muitas pessoas não se deram conta de que esse engano está desviando elas da verdade. Então agora é hora de se situar novamente na verdade, retornando à sensatez e se purificando dos erros do engano e de todas as más consequências que ele pode causar, que são consequências terríveis demais. Então eu espero que essa mensagem possa servir para a edificação do corpo de Cristo, que tem que saber como deve viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus sempre, sem nenhum engano em tempo algum, em sua consciência. Então, eu espero que a igreja se limpe desse problema. Porque a igreja do Senhor Jesus tem que ser uma igreja pura, sem nenhum engano. E sim com a verdade. Para que assim ela possa prosseguir como uma igreja que está limpa desse mal. É isso que eu espero que aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.